Terceira visão especial. Amigos, companheiros, espíritas, católicos, umbandistas, budistas, aqui no auditório da Bandeirantes, num programa ao vivo para todo o Brasil, num debate a respeito da paranormalidade do Dr. Edson Queiroz. Gostaria de lembrar a todos os brasileiros aí, aos espiritualistas, né, a figura notável do Divaldo Pereira Franco, que estará no Palácio das Convenções, aqui em São Paulo, dia 18, às 20h30, numa conferência. Ele que tem encantado a toda a Europa, toda a América Latina, América do Norte, com a sua palavra bonita de evangelizador. Então fica um convite para todos vocês de todo o Brasil. Será uma festa crística. São inúmeros os telefonemas com perguntas dirigidas ao Dr. Fritz. A uma delas eu vou responder agora. Apresentando no Teatro Vanucci, há 90 dias atrás, o Dr. Edson não podia operar e formou-se uma corrente no teatro. E nesta corrente, disse o Dr. Fritz, que todas as pessoas presentes seriam beneficiadas. E aconteceu no teatro uma coisa surpreendente. Eu estava na época apresentando O Além da Vida, uma peça do Chico Xavier e do Divaldo, e essas pessoas receberam, sem que o Dr. Fritz tocasse ou examinasse, ajuda, foram curadas. E o testemunho está catalogado, registrado, nome, telefone, endereço de 450 pessoas que compunham a plateia do teatro. 40 pessoas sofreram intervenção cirúrgica em casa. Foi uma coisa notável. Essa pergunta foi feita pelo telefone e a gente vai tentar hoje fazer uma cadeia crística através da Rede Bandeirantes, utilizando essa força cósmica, essa energia bonita, que é de todas as religiões, ecumênica, como é ecumênico é o Cristo. Isso vai acontecer no final do nosso programa de hoje. Mais uma intervenção cirúrgica. É importante o clima e o ambiente que reina aqui no nosso auditório, para que o Dr. Fritz possa se apresentar no melhor. Quando eu digo no melhor, é proporcionando com a ajuda da mente de todos vocês que estão reunidos, por isso que a gente fala do silêncio e da meditação, para atender aos doentes que estão presentes aí, ansiosos pela cura, ansiosos pelo toque de amor de Deus, como diz o Gasparetto, né, no última sexta-feira, que se manifesta de maneira bonita, como se manifestou através da médium já desencarnada, a madrinha Cícera, num documento impressionante. O telefone pede também que a gente venha fazer uma reexibição das operações da nossa madrinha Cícera. Uma coisa maravilhosa, que fala desse Deus maravilhoso, né? Acima das religiões, acima de tudo, mas que está sempre presente, socorrendo e amparando. Por isso é que o Dr. Fritz está novamente entre nós para mais uma operação. Podemos então chamar agora. Então vamos para lá, Dr. Fritz. Enquanto aguardamos que chegue até a mesa do Dr. Fritz, seu nome, por favor. Paulo Roberto Carnavale. Daqui de São Paulo? De Osasco. De Osasco também. Então nós temos hoje de São Paulo, de São Caetano, de Osasco, pessoas que sabendo da presença do Dr. Fritz, para aqui vieram. O senhor veio à procura dele com que finalidade? Para a cura de uma sinusite e uma otite esquerda, que eu tenho desde a infância. Eu fiz vários tratamentos, houve melhora, mas não a cura total. Sinusite e otite? Esquerda. Já desde criança? Desde a infância. Desde a infância. Quero ver se eu trago... Doutor Murilo,
Por favor, doutor Murilo Spinelli Pinto, que é médico de Juiz de Fora. Quero cabeça para cá. Solicitar a sua presença e suas luzes a respeito da questão técnica de que se reveste a operação. Nós observamos a ausência total da antisepsia convencional, ausência de técnicas de analgesia. Põe saliva, molhe, gás. Uma cirurgia que poderia ser contaminada. A penetração da pinça, nós observamos não produzir. Abra a boca, não trague. Nenhum sangramento. E sabemos que uma introdução de um instrumental cirúrgico, de um modo qualquer, como está sendo feito, poderia trazer grandes traumatismos para quem submete. Observamos o paciente não queixando de dor, apesar de observarmos a sua tensão emocional um tanto quanto exacerbada. A penetração da pinça se faz lenta e progressivamente, e frisamos indolor. Fica tranquilo, doutor. Trague. Mais uma vez, hein? Já. Relaxe. Terminou, cirurgia. Bem macio. Como o Dr. Fritz mencionou, observamos a simplicidade do ato cirúrgico, ato esse Relaxe. Relaxe. teria um tempo intraoperatório bem mais alargado. Pela conduta, pela técnica utilizada, nós, apesar de observarmos a gaze pouco manchada de sangue, chegamos à conclusão de que realmente é um processo exangue e indolor. Doutor Amilcar. Doutora Como pesquisador. Bem, o que eu tenho a dizer a respeito das observações que tenho feito é que essa medicina é enriquecida pela composição física e metafísica. Não baixe muito. Esta última corresponde talvez a mais de 50%, e por isto o resultado tem um benefício que segue um curso muitas vezes prolongado e sem reversão. A simplicidade das cirurgias para cirurgias e fisioterapia
aparente corresponde a um enriquecimento, a uma sofisticação e uma complexidade do lado metafísico, que é omitido à nossa vista, mas que se manifesta pelo resultado. É uma cirurgia que não é improvisada, porém é individualizada, porque visa mais o doente do que a doença. E, por isto, os resultados são equilibrados, variando muitas vezes entre aspectos com a mesma doença, mas de indivíduo diferente. Doutora Milka, acorde aqui uma pergunta sugerida. Eu esqueci de perguntar a sua profissão. Qual é? O senhor é médico? O senhor é médico clínico? Médico clínico. E é claro que está que isso me foi agora informado e eu não estou pretendendo fazer nenhuma exploração. Eu estou procurando, como já disse no começo do programa, levar de forma absolutamente equilibrada esta apresentação. Pergunto ao senhor, como médico, como lhe acudiu vir ao Dr. Fritz? Já não acreditava mais na possibilidade de curar-se? Isso. O senhor tem dois jovens colegas aqui, legitimamente constituídos, não em fiscais, nem em inspetores, mas querendo pesquisar, querendo ver a fundo. Gostaria que depois o senhor tivesse contato com eles, para que posteriormente eles tivessem informação a respeito de sua cura. Muito obrigado. Boa noite. Nós vamos agora aproveitar a oportunidade e vamos chamar Brasília. Vamos falar com o professor Carlos Gomes de Sá e com a professora Cibele Dalva da Silva. Gostaríamos de saber a opinião lá de Brasília a respeito das operações realizadas pelo Dr. Edson. Inegavelmente, é um grande médium, com todas as possibilidades. Ele nos traz uma certeza da vida espiritual além do túmulo. Não morremos, temos a certeza. Podemos voltar a qualquer momento, e nesta passagem aí, através do Dr. Fritz, nós vemos essa demonstração bem patente, bem lógica. Aliás, como tudo na doutrina espírita, lógica e racional. Professor Carlos Gomes, nós gostaríamos também de escutar a sua opinião a respeito das operações aí. Evidencia-se satisfatoriamente, através dos meios eletrônicos de comunicação, a possibilidade da intervenção da alma após o seu decesso no nosso meio físico, através das exuberantes demonstrações do Dr. Fritz pela mediunidade abençoada do nosso querido confrade Edson Queiroz. Isto vem corroborar toda a teoria codificada por Allan Kardec, quando nos trouxe à luz do conhecimento toda a exuberância da vida em sua plenitude no campo do espírito. Neste instante de materialismo acendrado, de descrença acentuada, faz-se mister pela manifestação da misericórdia de Jesus que os homens sejam novamente chamados ao despertamento para as coisas do espírito, mesmo que paradoxalmente isto se faça através do sofrimento na carne. Agora nós vamos dar um pulo lá em Belo Horizonte, né, com duas maiores autoridades conhecidas mundialmente, né, que é o professor Henrique Rodrigues e Paulo Willo Sack, que inclusive estará breve se apresentando no nosso programa. Ambos os dois, para enfatizar muito bem, Terceira Visão tem a honra de convidá-los para participar no futuro próximo de um programa. O nosso companheiro Saulo Gomes pode dirigir uma pergunta a cada um. Alô, Belo Horizonte. À minha direita está o professor Henrique Rodrigues, conhecedor deste assunto há mais de 38 anos, pesquisador de fama internacional, autor de vários livros, e que formula, Vanucci, aí ao Dr. Edson ou ao Dr. Fritz a sua pergunta. Bem, nós não temos propriamente formular uma pergunta. Queremos dar dois esclarecimentos. O fenômeno mediúnico é indiscutivelmente
um fenômeno comprovado. Lembraríamos aqui que o Chico Xavier, que nós conhecemos de longa data, ele durante o transe mediúnico apresenta aquela característica de disritmia que se configura como grande mal, ou seja, a epilepsia. E, no entanto, Chico Xavier não é um epilético. O fenômeno mediúnico, ele está comprovado na história, como foi o caso de Joana d'Arc. Nós poderíamos dizer que o fenômeno mediúnico se comprova de variadas formas. Bem, obrigatoriamente o fenômeno mediúnico não envolve dizer que seja um fenômeno espírita, porque o fenômeno mediúnico se encontra generalizado por toda a humanidade. Todos os seres humanos são médiuns, variam os percentuais. Há médiuns para escrever, médicos para operar, médicos que transmitem energias, médiuns de uma gama muito grande. E há loucos que são médiuns. E há gente que está dentro de cárceres, que são médiuns também. Mas o fenômeno mediúnico é patente. O outro aspecto é que toda doença, toda enfermidade é efeito. A causa está no espírito, evidentemente. Todas as formas terapêuticas, inclusive a forma terapêutica válida que nós estamos assistindo, serão sempre formas paliativas para que o indivíduo possa encontrar com o tempo aquela regeneração interior, a evolução espiritual, que fará com que no futuro ele não adoeça mais e não precise de nenhuma forma terapêutica. Mas no momento é válido, extraordinariamente válido, o trabalho que o Edson está fazendo. É um trabalho mediúnico, somente mediúnico, autenticamente mediúnico. Aqui à nossa esquerda, o professor Poluir Osaki, que visitou mais de 60 países. É autor de grandes trabalhos e portador de cirurgias espirituais as mais impressionantes que ele colheu no mundo. Pode, portanto, opinar sobre o trabalho do Dr. Edson e do Dr. Fritz nesse instante, aqui de Belo Horizonte, dos nossos estúdios. Poluir. Bom, inegavelmente uma grande honra para mim, Saulo, estar aqui presente nessa apresentação do Dr. Edson, a quem admiro muito pela sua generosidade em conceder parte da sua vida ao atendimento humanístico de tantas pessoas necessitadas. Gostaria de lembrar ao Dr. Edson que estou recebendo nesse mês uma delegação dos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra de 65 cientistas que virão aqui para pesquisar esses fenômenos paranormais. E gostaria de convidar o Dr. Edson para participar, principalmente no Rio de Janeiro, entre os dias 2 e 7 de maio, de uma exibição que seria também uma forma de se apresentar de uma maneira científica para pessoas de alto gabarito todo esse potencial humanitário dele. Como bem ressaltou Henrique Rodrigues, não é privilégio de nenhuma religião. E gostaria de formular uma pergunta que sempre formulo a todas as pessoas médiuns que com essas capacidades que tem o Dr. Edson. Essa pergunta eu tenho formulado ao longo das minhas pesquisas em vários países do mundo. Dr. Edson, o médium Edson Queiroz foi escolhido pela entidade espiritual Dr. Fritz como um canal porque tem alguma qualidade específica diferente de outros seres humanos? Segundo outros médiuns que tenho entrevistado, tenho pesquisado, muitos afirmam que eles possuem determinadas frequências cerebrais diferentes, por isso são utilizados como canais. Eu gostaria de um esclarecimento no seu caso específico. Tudo bem, Aqui de Belo Horizonte, Vanucci. Certo, Saulo. Continuamos as ordens, informando que há centenas de telefonemas tumultuando o trabalho desta casa da TV Bandeirantes, aqui de Minas Gerais. Mas na escuta de vocês e na expectativa de mais alguma solicitação, com duas das maiores autoridades aqui presentes do mundo da parapsicologia. Poluir Osaki, eu vou fazer a pergunta, o Edson, de repente, o Dr. Fritz começou a trabalhar aqui junto com a plateia, atendendo todas as pessoas, mas a sua pergunta já está anotada aqui, e eu vou estar
obtendo a resposta no ar para você. Eu gostaria que você repetisse, quando será esse congresso aí em Belo Horizonte? Luiz Lossac, a solicitação de São Paulo é de que o senhor repita quando vai ocorrer este congresso e a afirmação de que mais de 60 cientistas do mundo estarão aqui, querendo inclusive este contato pessoal com o Dr. Edson para pesquisar sobre o seu fenômeno, Dr. Flitz. Pois não, Saulo. Essa delegação de cientistas dos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra deverá chegar ao Brasil no dia 26 de abril, desse mês agora, e permanecerá aqui até o final de maio. Estaremos no Rio de Janeiro pesquisando alguns fenômenos entre o dia 2 de maio e o dia 7 de maio. Nos outros dias estaremos correndo outros paranormais, conforme você sabe, inclusive o Sr. João Teixeira de Abadiane, e que será apresentado aqui posteriormente no seu programa. Gostaria então de contar com a presença do Dr. Edson, porque ele iria enriquecer sobremaneira esse nosso congresso, essa nossa participação de pesquisa científica, puramente científica do fenômeno paranormal. Satisfeito, Vanucci? Já está a resposta de Paulo Luiz Lossac. Muito obrigado, Lossac, professor Henrique. Muito obrigado, professor Henrique. Muito obrigado ao Paulo Luiz Lossac. Continuamos aqui ao vivo do auditório da TV Bandeirantes São Paulo, transmitindo um especial. Dr. Edson Queiroz. Não preocupa. Fica tranquilo. Enquanto Augusto César Vanucci mantinha o seu diálogo com Brasília e com Belo Horizonte, o Dr. Fritz Subédio Edson Queiroz acabou vindo para o auditório e, de maneira inesperada, movimentou-se em direção a várias pessoas que aqui se encontraram. Os telespectadores puderam acompanhar o trabalho, porque está aí a imagem dispensando maiores explicações e maiores descrições. Seu amor. Sinta acomodado. Por favor. Pode sentar aí. Pensa no Cristo, meu irmão. Pense no grande sol. Ele é luz, hein? Ele é amor. Que se ele quer, ele usa meus irmãos.
Ai, Jesus está me curando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Respire profundo. Respire profundo. Yeah. Olhe para mim. Vai para tua casa repousar em paz, meu irmão. Amém. 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 Terceira visão especial, apresentando o Dr. Edson Queiroz. Neste momento nós aqui ao lado, quando o Dr. Edson colocou, o que o senhor diria que é isso aí, doutor? O nome técnico? Eu não ouvi o diagnóstico, mas é uma agulha. O que o senhor tem na mão? agulha. É uma agulha. Uma agulha e hipodérmica, né? E que eu estou sentindo realmente a estrutura óssea aqui, sem dúvida. Antes das câmeras fixarem, o senhor tinha retirado 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso? Isso. E mais, vem lá 4. Outra coisa é que ela não está no espaço interósseo, né? Ela está realmente em vértebra. Tá. O senhor retirou pessoalmente as outras, né? Sim. Todas elas com a mesma... O que é que o senhor atribui o fato de que nenhuma das agulhas sai com sangue? Não, uma só teve saída de sangue, né? A senhora está fazendo o quê? Respire fundo. Fale forte. Passou? Melhorou um pouco. A gente está querendo que a senhora fale forte. Quem sabe falando... Melhorou um pouco. Melhorou um pouco? É. Tá bem. Muito bem, boa noite com você. Nossos convidados agora para a apreciação final dos trabalhos da noite. Vamos começar com o Ney, radialista, conhecido e querido aqui de todo o público de São Paulo. Eu jamais me emocionei tanto num programa de televisão como esse. Toda a minha vida eu já fiz programas e o que eu vi aqui é fantástico. Nós sabemos da presença dos espíritos sobre a Terra e essa noite, Sr. Augusto, como se desencadeasse uma cadeia de amor, o Edson de antes, o Dr. Fritz depois, é o Deus de sempre. A ligação do homem com Cristo. É importante observar as passadas da fé de Dr. Fritz, da força da criatura de Deus, entre aquele que opera e o que é operado. Existe uma cooperação. Dr. Fritz acena com uma possibilidade de uma medicina alternativa quando em alto transe. E até disse em tom de blague que a moça tinha economizado alguns cruzados. A medicina humana ortodoxa, ela é mecânica e materialista e um pouco abandonou a Cristo. Esta terceira visão é uma das coisas mais fantásticas, que abre uma alternativa nova para o mundo, saindo daqui do Brasil. Queria chamá-los os novos discípulos de Deus, que podem ser 12, que é um Gaspareto na arte,
que é um Chico Xavier psicógrafo, que é um Fritz de medicina. E agradecer a Deus pela sua presença aqui. Esse é meu depoimento. O nosso padre Danilo. O Ney acabou de falar que o que vimos aqui é uma alternativa de medicina, é uma alternativa para as pessoas que necessitam encontrar uma cura a nível orgânico, a nível físico. Mas homem, esse desconhecido, eu atribuo o valor ao ser humano, ao homem, Edson Cavalcante Queiroz, com essa abertura que ele conta, que ele tem esse contato de abertura com o mundo espiritual transcendental. Isto é uma contribuição muito grande, muito forte, muito contundente, do homem abrir-se a esses valores que nós somos em nós e ter essa abertura maior, mais ampla, para o divino em nós e para o divino fora de nós. Mas partindo daquilo que o homem é capaz de fazer. Vimos coisas maravilhosas no plano humano, com abertura ao espiritual. O nosso companheiro, o radialista Marcos Durões. Eu gostaria de me ater ao campo estritamente jornalístico. E, se me permite, Vanucci, eu gostaria de dirigir uma pergunta ao Dr. Edson. Claro. Da seguinte forma, eu notei, em determinados momentos, que na hora em que acontecia a incorporação, como dizem os espíritas, no caso o Vanin diz que não seria, vamos dizer, desdobramento, e respeitando todos aqueles que têm pontos divergentes, nós estamos falando para milhões de pessoas neste Brasil, eu gostaria de saber dele o seguinte, de que forma ocorre esta incorporação ou esse desdobramento? Porque eu notei que a coisa acontece de uma forma muito lenta. O Dr. Edson, ele fica de pé e de repente ele vai como que se transformando. Eu notei que as suas narinas ficam um pouco mais abertas, os seus lábios se transformam também e de repente ele fica com uma outra personalidade. Depois eu senti o Dr. Edson conversando com o Vanucci já como o Dr. Fritz. E eu gostaria de saber dele o seguinte, como ocorre este processo? Em segundo lugar, se quando ele está operando, ele está com a personalidade do Dr. Edson também em simbiose com o Dr. Fritz. E se ele se lembra de tudo o que ocorre no momento em que o Dr. Fritz está operando. E depois, se me permite, eu gostaria também de fazer uma outra pergunta, já no terreno da espiritualidade, no terreno do karma das pessoas. O fenômeno engloba mais de um tipo de mediunidade. A de psicofonia ou incorporação, esta se dá a nível inconsciente, é uma incorporação plena de perispírito para perispírito, ou seja, do corpo perispiritual da entidade desencarnante, desencarnada, com o corpo perispiritual do médium. O espírito do médium, mormente nessas ocasiões, ele é conduzido a um outro ambiente, não permanece no local das cirurgias, para não interferir, direto ou indiretamente. E quando volta ao seu corpo, quase sempre, não traz consigo nenhuma lembrança, nenhum registro do que acontecera no local dos fenômenos. Uma outra incorporação, ou melhor, uma outra mediunidade, é a de efeitos físicos, que possibilita os espíritos, utilizando-a, manipulando fluidos ou ectoplasma fornecido, expandido, doado pelo médium de efeitos físicos, atuar sobre corpos físicos, orgânicos, somáticos dos doentes, se não
sobre os seus corpos perispirituais no que diz respeito às doenças terminais ou kármicas ou mesmo perispirituais. A mediunidade de efeitos físicos, especialmente. Doutor Edson, sim? O senhor já terminou? Eu notei também que... Um outro processo, não querendo interromper, é o da transfiguração parcial, apenas, não total. Durante o processo de incorporação, do processo de transe sonambúlico profundo, o médium sofre uma transformação fisionômica, física, de voz, enfim, dentro desse contexto do transe mediúnico espiritual. Todas as pessoas que o procuram são atendidas de forma indiscriminada ou há um critério de seleção? Se existe esse critério, qual seria, doutor? É só. Nós procuramos, principalmente na Fundação Espírita Dr. Adolfo Frites, lá em Recife, Pernambuco, lá no Nordeste, ambiente escolhido pelo Espírito desta feita para o seu trabalho, ambiente de maior carência, de maior necessidade, de maior pobreza, inclusive, procuramos dar assistência especialmente às criaturas humildes, às criaturas pobres, que muitas vezes não podem sequer pagar uma consulta médica ou ir a uma farmácia para comprar alguma medicação convencional. Sim, eu digo no momento em que o senhor escolhe determinada pessoa para realizar a operação. O senhor opera todas as pessoas ou existem determinadas pessoas já Todas as propensas a pessoas são beneficiadas pelos espíritos. Todavia, nem sempre elas se veem curadas. Quando os espíritos chamam alguém no meio de tantas outras, é porque aquela pessoa merece o benefício. É porque aquela pessoa está em contrito. É porque aquela pessoa soube semear e o momento da colheita é chegado. Quando ele escolhe entre dezenas algumas criaturas para receber o benefício, significa dizer que essas pessoas estão também com o seu karma findo. Os espíritos curam algumas, melhoram, suavizam o sofrimento de outras e, por que não, apenas atuam na mente, na personalidade inteligente de outras, transmitindo força, fé, bom ânimo, resignação para sobreviver condignamente com as suas dores, com os seus problemas. Estou satisfeito. Perdoe, Vanucci, eu acho que é uma pergunta muito importante, eu não quero furar, é um minuto só, doutor Edson. Diante de que o doutor Fritz disse que essa poderia ser uma medicina alternativa, com o máximo respeito, os médiuns, outros médiuns, podem incorporar o espírito do doutor Fritz ao mesmo tempo? Segundo o próprio espírito que incorporou o Arigó, que usou a mediunidade de Oscar Wilde, que foi julgado e foi absolvido no Rio de Janeiro, que eu conheci muito bem, durante algum tempo, hoje utiliza a nossa sensibilidade mediúnica. Enquanto haja dignidade interior da nossa parte, da nossa equipe, do nosso grupo de trabalho, o Dr. Fritz vem atuando com o seu amor espiritual, exclusivamente por nosso intermédio. Não queremos com isso deixar transparecer nenhum espírito de vaidade, de orgulho, de presunção, ao contrário. Mas queremos frisar que é um trabalho de responsabilidade. Se não fosse, o espírito estaria ocupando vários lugares, vários instrumentos mediúnicos ao mesmo tempo, várias pessoas sensitivas. André Luiz, por exemplo,
deixa através do nosso querido Chico, o homem amor, um manancial de ciência espiritual. Não observamos André Luiz através de outros médiuns, trabalhando concomitantemente, servindo ao mesmo tempo. Porque o trabalho dos espíritos, quando tem não apenas o consentimento, mas o voto maior de Jesus, é um trabalho responsável e único, enquanto subsista o espírito da caridade, o amor ao próximo, a responsabilidade. Obrigado, doutor. Ronivan? Bom, eu concordo em certo aspecto com o padre Vanim quando ele coloca o homem como a verdade. Eu só não sei quando termina essa coisa chamada humanidade e quando começa a espiritualidade. Eu acho que, no meu entender, se nós nos sentimos, eu aprendi isso e acredito que somos todos templos vivos de Deus, eu não sei quando começa uma coisa e quando termina a outra. Acho que elas se confundem, acho que elas se interligam. De qualquer maneira, nós vimos aqui lições de amor e etc., de solidariedade, mas cabe a mim, como a qualquer pessoa que está em casa, acredito, uma vez que toda paranormalidade é passível de um questionamento muito grande, existem coisas aqui que as pessoas em casa devem estar ansiosas por saber. Eu tive a oportunidade de assistir algumas vezes, algumas cirurgias feitas pelo Dr. Fritz, no Rio de Janeiro, no Teatro Vanucci, e o Augusto uma vez me convidou pedindo que eu levasse médicos, e eu levei médicos livres de qualquer suspeição, o que não foi muito o caso aqui hoje, dos médicos, né? Mas, de qualquer forma, esses médicos observaram, dentro dessa fenomenologia, um aspecto bastante forte. A ausência da dor ou a quase ausência disso. Eu queria que isso fosse explicado, essa coisa da ausência da dor, que é muito difícil que as pessoas entendam. E uma outra coisa, a figura do Dr. Fritz é muito, eu não sei como dizer, mas questionadora em relação aos outros médicos. Ele tem uma personalidade desafiadora, ele desafia a medicina e os colegas médicos, no caso encarnados, seria isso, Augusto? Dizendo, em quanto tempo você faz isso, eu faço em menos, esse tipo de coisa eu queria que fosse explicado também. Essa veemência do Dr. Fritz em dizer que ele faz essa cirurgia muito mais rapidamente do que de qualquer outra forma. A asepsia é uma coisa impressionante, que os meus amigos médicos ficaram impressionadíssimos. E a ausência da dor. Se o Edson pudesse explicar, eu ficaria muito feliz. Nós queremos inicialmente dizer que o trabalho dos espíritos neste campo, por exemplo, muitas vezes é praticado de maneira um tanto arrojada, áspera, contundente, para chocar realmente algumas pessoas, para despertar as criaturas, não apenas a realidade da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos chamados mortos com os vivos, mas para despertar o homem a Deus. Acreditamos que o Dr. Fritz e sua equipe de espíritos não desejam desafiar, no sentido mais grosseiro, desacatar, agredir, ou mesmo desmoralizar, ou querer ensinar inovações. Ele procura mostrar ao homem, não apenas da classe médica, da área de saúde, mas de todas as classes, ao homem mais humilde, aquele
potentado que desfruta de uma posição hierárquica, econômica, e que traz consigo maiores responsabilidades perante um povo, de que através do seu trabalho é possível amar um pouco mais ao próximo e servir de instrumento da bondade de Deus. Eu gostaria de chamar um colega de profissão, o Dr. Amilcar de Souza Leão. Nos conhecemos a primeira vez no 2º ano de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. Ele como professor, eu como aluno. Depois nos reencontramos, alguns anos, já na Federação Espírita Pernambucana, no começo deste trabalho, há 8 anos e meses. E ele vem assiduamente, semanalmente, pesquisando o trabalho. Tem um material maravilhoso para ser editado, numa linguagem especificamente científica, para médicos. Eu gostaria de convidá-lo para que ele falasse, como pessoa que vem apreciando o trabalho, do processo de anestesia, de hemostasia, de asepsia, que o Dr. Frites tem demonstrado. Bem, com relação às pesquisas, têm sido feitas ao longo do tempo, na medida das possibilidades, e a que mais aparentemente impressiona é a da anestesia. Diante do fato de o doente não manifestar obnubilação, letargia, e sim consciência plena, respondendo às perguntas e manutenção da tactibilidade. Nós sabemos que a sensibilidade táctil caminha por uma via, enquanto a dolorosa e térmica caminha por outra na medula e no bulbo. No cérebro chegam mais ou menos à mesma localização, ao nível do corpo, na circunvolução pré-rolândica, e ao nível do tegumento tem captações comuns e captações diferentes. Bem, o indivíduo sente o tato, mas não sente a dor. Tudo indica que a manipulação magnética feita pelo Dr. Edson seja muito sofisticada, seletiva, a ponto de a dor omiscuir-se naquela área de operação e manter-se no restante desde que seja tocada a superfície. Todos nós observamos isso através da investigação contemplativa e pesquisadora, experimental. Então, o que representa é simplesmente uma manipulação magnética superficial, não profunda e independente de qualquer operação do sistema nervoso central. Com relação à hemostasia, a manifestação é evidente, porque a pesquisa tem sido feita em ser humano, com vistas à fisiologia, e em ser animal, com vista à patologia. E até mesmo observando os dois lados simétricos, quer dizer, o braço direito, o braço esquerdo, o antebraço direito, o antebraço esquerdo. E, evidentemente, o sangramento reduz a terça parte, ou menos, no lado que nós chamamos fritizado, e mantém-se normalmente no lado não fritizado. Nós usamos essa terminologia porque a medicina também tem essa nomenclatura de fritiziana, e para melhor identificar, separando de outras manifestações de recursos, etc., nós usamos essa terminologia. Então, é patente a hemostasia em ser humano e animal. Com relação à asepsia, que se torna mais
sofisticada, demorada e custosa, também chegamos à conclusão de que, pelo menos, a patogenicidade dos germes é abolida, talvez com vistas a seu primitivismo miasmático. Porque os miasmas possivelmente são resultantes de ambientes de várias naturezas, principalmente quando haja promiscuidade. O resultado são miasmas, nomenclatura essa usada na medicina convencional, inclusive remotamente, e certamente a responsável, pelo menos no tocante à medicina que estamos focalizando. Esta patogenicidade ao nível miasmático é omitida e os germes deixam de atuar a ponto de nós experimentarmos em animais de mais natureza específica, quer dizer, de espécies diferentes. Então não temos mais dúvida quanto a esses três aspectos, muito objetivado pelo médico comum, e que, pelo fato de fugir à regra, nós temos pesquisado e constatado satisfatoriamente. Meus amigos, nós vamos a um comercial, porque estamos quase encerrando o nosso programa e voltamos dentro de alguns minutos. Terceira Visão, apresentando um programa especial com o Dr. Edson Queiroz e escutando a opinião dos nossos amigos, o médico Murilo Spinelli Pinto. Analisando as cirurgias de Dr. Fritz como médico, simplesmente, observamos que ela é bem diferente da medicina convencional, haja visto a ausência de antisepsia, analgesia. Mas, analisando como médico espírita, chegamos à conclusão de que a medicina convencional, unida, coadjuvada pela medicina de Cristo, haverá de trazer para a humanidade que sofre um mar de esperanças. Aproveitamos também a oportunidade para agradecermos ao Edson o carinho e desejando-lhe que Jesus ampare a sua mediunidade, o seu dia a dia, neste trabalho tão importante. O nosso companheiro, jornalista e radialista, Antônio Carvalho. Eu gostaria de fazer várias perguntas ao Dr. Edson, mas não vai haver tempo. Portanto, uma colocação rápida com relação ao que a gente pôde ver e assistir aqui hoje. Nós precisamos de muita humildade para reconhecer que há muitos mistérios a desvendar. Senão não desvendaremos esses mistérios. Precisamos deixar de lado a vaidade e o orgulho para assumirmos essa humildade. Eu me lembro do professor Henrique José de Souza, que foi o fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, e da sua pretensão de criar no país uma frente única espiritualista, né? E isso não foi possível. Eu me pergunto se de repente Terceira Visão não está começando a criar essa frente única especialista no país inteiro. Isso é maravilhoso. É lindo isso. Mas espiritualista de que forma, eu me pergunto? Espiritualista não de uma forma fanática, do misticismo errado, de sectarismo, de religiosidade, nada disso. Porque os grandes mistérios estão aí. A ciência não sabe de onde vem o treponema pálido, de onde vem o ancilóssoma duodenário, onde são formados esses micro-organismos, né? Dia chegará, eu tenho certeza, que nós usaremos um canal de televisão, ou uma rede como a Bandeirantes, para discutirmos onde esses micro-organismos são formados e uma forma de evitá-los, né? E uma forma de a gente viver melhor aqui na face da Terra para evitar que esses micro-organismos sejam formados. E de repente, quem sabe, a gente vai poder fazer ligações entre os seres que estão aqui pisando na face da Terra e as estrelas do céu. Tomara que Terceira Visão consiga dar passos bem largos nessa direção. Obrigado, parabéns ao Dr. Edson Vanucci por essa iniciativa, Vanucci. E a gente sabe muito bem que todo aquele que vem para ser diferente, para alertar, para chamar a atenção de alguém, como é o caso do Dr. Edson, em sua mediunidade, do Dr. Fritz, tem que carregar uma cruz muito pesada. A cruz da incompreensão. Mas um dia isso irá mudar, nós temos certeza. Obrigado. Antônio fala bonito, né? Mas é um sonho bonito esse aí, né?
Um Cristo para todo mundo, né? Sem a barreira da religião, né? Todo mundo se amando. Bonito demais. É o terceiro milênio, né? Jornalista Cláudia Hollander, da Folha de São Paulo. Você falou agora em terceiro milênio, eu lembrei que realmente nós estamos inclusive entrando na era de Aquário. E Aquário realmente é o homem vivenciando cada vez mais do seu potencial. Então, quem sabe a gente vai usufruir plenamente de tudo isso, todo o nosso lado divino, se nós somos realmente a imagem de Deus. E cada vez mais parece que a humanidade está caminhando para isso. O que nós vimos hoje, esses milagres, acho que são um testemunho disso. Eu sou daquelas que realmente acredito na supremacia do espírito sobre a matéria. Mas as experiências que nós verificamos hoje, acho que são para as pessoas mais céticas abrirem um pouco a sua mente, cultivarem a fé e realmente abrirem o coração para uma nova realidade para todo mundo. Eu até acho que agora, quando o Dr. Fritz vai dar uma bênção, através agora aqui do programa, eu acho que todos nós devemos sintonizar não apenas o bem para nós, para cada indivíduo, mas também o bem para o Brasil e para a humanidade como um todo, porque é só assim que nós vamos realmente progredir. E parabéns para o Dr. Edson por essa maravilhosa missão que ele está cumprindo aqui na Terra. Meus amigos, nós estamos encerrando a Terceira Visão. E melhor para fechar esse programa, que é o Dr. Edson fazendo uma oração conosco. Uma oração sem fronteiras da religião, mas com o amor do Cristo, né? Eu, embora seja espírita, quero enfatizar novamente que este é um programa ecumênico. É por isso que nós falamos do Helder Câmara, falamos do Chico Xavier e de todas as pessoas que trazem Cristo no coração, aberto para todas as energias boas, aberto para todos aqueles que amam o semelhante, porque é uma forma de ser cristão. Dr. Edson, para encerrar esse nosso Terceira Visão especial. Jesus está conosco. É óbvio. Após esses minutos de amor aqui vividos, ele que há quase 2000 anos foi quem primeiro exemplificou a medicina dos espíritos. Praticou-a curando cegos aleijados, coxos obsediados, leprosos hemorrágicos. Certa feita cuspiu ao chão, tirou lama com um dedo e colocou nos olhos de um cego. Ele saiu vendo, gritando, feliz. O Dr. Fritz e outros amigos fazem o mesmo. Você que está em casa, você que está aqui no nosso auditório, você que nos ouve, soltemos os nossos corpos. Vamos relaxar. Vamos pensar no Cristo. Vamos pensar na natureza, numa paisagem bonita, nas suas belezas. E receberemos o toque das mãos de Jesus. Os espíritos estarão conosco, a equipe espiritual do Dr. Fritz. Nossos anjos de guarda distribuídos, nos amando, nos acobertando, dispostos a nos curar, a nos ajudar na solução dos nossos problemas nesta hora. Senhor Jesus, pela bênção da Tua doutrina santa, que nos apoia, que nos levanta para o Teu reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta, que nos ilumina. Obrigado, Senhor, pelo tesouro do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céus na terra, campo em flor, pelo aconchego suave, mestre, da afeição que nos aquece, pelo consolo desta prece. Bendito sejas, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela eterna beleza do mar, do jardim e da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor,
por tudo que nos reserves. À luz de cada momento, eis o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, dizendo por toda parte, bendito sejas, Senhor. Obrigado, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.